celeiros vazios.
resposta para esse mundo confuso. Que a nossa nação seja um celeiro de missionários, de homens e mulheres, de jovens e crianças, que não se envergonham do seu nome. Pois o céu está teu trono, sobre a nossa nação está os seus pés, e nós nos rendemos a ti, Jesus. E que seja varrido todo o mal da nossa nação, que o teu sangue recaia sobre todos, nos glorifique, venhamos fazer algo como a neve. Aleluia, Jesus. Sente, por favor. Esse espírito imundo, territorial, que dominava o nosso país, dominava, porque em nome de Jesus, ele caiu por terra. Em nome de Jesus. Eu sei que infelizmente ainda existe muitos crentes por aí. Um argumento de que na época do outro, eu não vou nem falar o nome dele, a gente comia melhor. Ignorância pura, irmão. Ignorância pura. As pessoas têm que olhar em tudo que está acontecendo, todo apanhado que está acontecendo. Não simplesmente uma coisa, um detalhe. Mas em nome de Jesus, ele caiu por terra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em 2 Crônicas. Oh, Jesus. Capítulo 29. Oh, Deus. Vai os quatro cantos dessa terra. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre rei, sobre nação. Que quando nós escolhemos errado, nós temos aquilo que merecemos. Porque oramos pouco e decidimos errado. Aleluia. Eu tenho orado para que as urnas que estão sendo apuradas não sejam fraudadas. Em nome de Jesus. Que os hackeadores não consigam entrar.
porque é o risco que nós corremos. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Vamos ler? Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. Reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, ou Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Repita comigo. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso quer dizer que ele tomou para si os princípios de Deus. E os princípios de Deus não podem ser violados. Violou, dá ruim. Fala para o teu irmão assim: violou os princípios de Deus, vai dar ruim. Outro detalhe importante, eu vou continuar lendo, para aí um pouquinho, é que toda a igreja, toda a nação, todo o povo, que seja, qualquer um, que violou o princípio de Deus, dá ruim. Eu estou aqui lembrando de uma passagem bíblica, que Deus mandou o maná dos céus, que está lá em Êxodo, né? Mandou o maná dos céus para o povo. E disse assim, ó, sábado, sexta-feira é para sábado também. Mas pegue só aquilo que é o suficiente para vocês passar sábado e domingo. Porque Deus tem uma medida certa para cada um. Não adianta você querer ir além. Deus tem uma medida certa para você. E o que aconteceu? Os desobedientes, aquele que ouve o pastor dar uma palavra e vai lá e acha que esse já está demais, que vai querer fazer mais ou vai ter que querer fazer menos, não é? Quando o líder fala, ó, faz assim, ele vai lá e faz ao contrário, porque acha que do jeito dele que é melhor. Não, eu vou pegar um pouquinho mais do maná. E pegar esse pouquinho mais. Olha que o maná vinha, eles comiam, eles bebiam, e nada acontecia de mal. Quando eles pegaram a mais, deu bicho. Meu irmão, que eu quero que você entenda uma coisa: fugiu da ordem de Deus, fugiu dos princípios de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai estragar tudo, vai dar bicho, vai dar bicho. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas, e ajudando-os na praça oriental, disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Meu irmão, a imundícia tem que sair. Essa imundícia de corrupto tem que sair do nosso país. Eu estava falando hoje lá em casa, antes de vir para cá com a minha esposa, que ou eles sejam presos ou então suma do país. Porque tem que sair. Não podemos ficar batendo palma para corrupto, não podemos ficar batendo palma para pessoas que não querem viver os
princípios de Deus, meu irmão, nós temos uma nação santa, um povo adquirido por Deus, que são vocês, e somos nós, a nação brasileira. Nós representamos essa terra, vocês são um sacerdócio real. Então nós temos que representar, nós temos que entender que os princípios de Deus têm que partir de nós. Por isso que o Senhor falou: sede santo como eu sou santo. A santidade do Senhor tem que estar em nós. Ih, mas será que esse pastor não peca? Peca. Quem não peca? Só existiu um na terra que não pecou, que foi Jesus. O único perfeito. Mas eu busco viver os princípios de Deus. Busco. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deixaram-no e, desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Pois eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora, tem no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós a ardor da sua ira. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção a vocês, quando fala que Ezequias era o filho de Davi, na verdade, por causa da sua descendência, a descendência de Davi. E na verdade, o pai dele era Acais, o rei Acais, que só fez porcaria, só coisa ruim. Andou fora dos princípios de Deus. Nessa época, o rei da Síria, ele atacava os povos, era o reino mais poderoso. E Acais, ele com medo, e por não estar vivendo os princípios de Deus, o que ele fez foi simplesmente se associar, vamos dizer assim, viver de capacho do rei da Síria, viver à vontade, ao bel prazer do rei da Síria, para que, quer dizer, eu não posso com ele, então eu me junto a ele. Não tem esse detalhe? Aí eu não posso com ladrão, eu me junto ao ladrão. Eu não posso com corrupto, eu me junto ao corrupto. Eu não posso com endemoniado, eu junto ao endemoniado. E assim vai. E o que aconteceu nessa hora? Nessa época? O rei Acais sofreu consequências drásticas por causa do que ele começou a oferecer sacrifício a ídolos de outras nações. E simplesmente se esqueceu de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, vamos parar de falar desse demoniado Acais, vamos falar de alguém que foi o rei Ezequias. Ezequias, ele não tinha tudo para ser um péssimo rei. Ezequias viveu num lar de miséria e derrota. Meu irmão, quantos aqui que vive ou viveu num lar de miséria e derrota, que de repente hoje tem um discurso que não é capaz, tem um discurso que não tem
condições de ser nada na vida. Tem um discurso de derrota porque viveu num lar assim. Tem pessoas que têm até aquela desculpa de dizer que eu sou assim porque meus pais foram, ou meus pais são. Ezequias tinha tudo para ter esse discurso. Ele não teve exemplo nenhum em casa para poder ser alguém. E detalhe, naquela época não tinha nada que ele pudesse ter exemplo, a não ser de Davi. E ficou lá atrás. Um reino que ele só ouviu falar. Que naquela época só ouvia falar. Ficou lá no passado. Que o rei Acabe esqueceu de todos os princípios que Davi deixou como herança. Quando nós falamos de posicionamento, querido, nós estamos falando de obedecer ao Senhor. Quando nós falamos de posicionamento, nós falamos de tomar para si como embaixadores de Cristo e fazer a diferença na terra. São posições que nós temos que tomar e dizer: eu não quero mais, acabou, eu vivo os princípios de Deus. São atitudes que nós temos que tomar. Meus irmãos, no dia que eu me converti, graças a Deus que a minha esposa foi primeiro do que eu. Nós ficamos assim: vai você, ela vai você. Aliás, ela começou: vamos? Eu: não, quer ir, pode ir. Ela: vamos? E ela foi. Na verdade, eu já estava no meu coração o desejo de fazer isso. Tanto é que eu chamei ela para começarmos a procurar a igreja, começar a visitar algumas igrejas para saber onde a gente ia ficar. E quando ela pensou que não, estava do lado dela, a Ju, chorando e querendo Jesus. E daí por diante, nós tomamos uma decisão a viver para Cristo e viver os princípios de Deus. Quantas vezes nós somos chamados de chatos? Quantas vezes nós somos taxados como exigentes, que também que somos demais, que também não é assim. Eu acredito que pastor Elisângela e pastor Rodrigo passam pela mesma situação que nós passamos e passamos até hoje, porque às vezes nós cobramos algo de alguém porque nós queremos o bem daquela pessoa. Eu tenho certeza que pastor Rodrigo, quando fala algo com vocês aqui, é porque está querendo o teu bem. Chama a atenção, puxa a orelha pelo teu bem. Eu sei que pastor Elisângela faz a mesma coisa. Quando ela regala aquele olhão dela assim, e parece que vai voar em cima da pessoa, ela está fazendo isso pelo teu bem. Tem gente que está rindo. A pastora Elisângela não fala assim, né? Ela não é assim. E quando o pastor Rodrigo quase perde a linha, que começa a ficar vermelho aqui, começa a falar, ele começa a jogar o cabelo para trás assim, nervoso, e começa a dizer algumas coisas aqui, chamando a atenção, porque na verdade, querido, se você não estiver no propósito de Deus, se você não estiver alinhado com Deus, vai dar bicho. Isso é certo? Esse homem, o que ele fez? Ele restaurou o altar.
Porque se você não viver o princípio de Deus, o que, é que vai acontecer com esse altar? Vai profanar o altar e vai dar bicho, vai dar ruim, vai dar tudo errado. Porque tem muitas pessoas que aceitam Jesus e depois, esse também não está dando certo. Porque na verdade não quer viver uma vida de princípios, quer continuar, como se diz o ditado, né? Meio barro, meio tijolo. São atitudes, queridos, que nós temos que tomar. Nós temos que entender o seguinte: eu sou uma criatura de Deus, eu sou um homem de Deus, eu fui criado por Deus para adorar Ele, para servir a Ele, para isso que eu fui criado. Deus, quando pegou o homem e fez dele lá com barro, com todo detalhe com as suas mãos, Ele o fez para o adorar, para o servir, para respeitá-lo, para obedecê-lo. Não foi simplesmente para ficar de picuinha, inventando caramiola na cabeça e não fazer aquilo que tem que ser feito, que é viver os princípios dele, as ordenanças dele. Então, querido, a primeira coisa que você tem que pensar em você, em si, olha, bate no peito assim, em mim, restaura o teu altar. Restaura. Que foi a primeira atitude que o rei Ezequias tomou, porque o altar estava todo destruído. O rei Acais, ele teve a capacidade, como já não tinha mais de onde tirar, porque o rei da Síria vinha, vamos dizer assim, usurpando, ou melhor dizendo, saqueando, exigindo coisas que o reino não podia mais dar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no templo, no altar do Senhor, e pegou tudo que tinha de ouro, tudo que tinha de valioso, saqueou e deu para o rei da Síria. E quantas vezes você, por não viver os princípios de Deus, você vai lá no altar e saqueia e entrega na mão de Satanás aquilo que tem de mais valioso na tua vida? Nós temos que entender, querido, que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui para não inverter as coisas, nem amar a si primeiro, depois a Deus, não. Primeiro Deus. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Não é isso? Não é isso? E ao teu próximo? E o que acontece depois? E as outras coisas? A nossa humanidade está querendo a terceira coisa: que as coisas sejam acrescentadas. A nossa humanidade pede isso. Porque se fizer aqui a corrente da prosperidade, isso aqui lota. Enche. Fazem jejum, oram. 7 semanas de jejum, oração aí. Enche. Mas vem para cá passar 7 semanas aqui de jejum e oração e adoração ao Senhor, para restaurar o seu altar, para restaurar o que está aqui dentro, para tirar o que está podre e mudar a história da sua vida, e procurar viver para que você entenda de uma vez por todas
o que é viver os princípios de Deus, o que é andar com Deus. A coisa é tão séria, querido, que quando o rei Ezequias chamou o povo para purificar, que chamou os sacerdotes e os levitas, a coisa estava tão feia que tinha sacerdote que começou, o povo entendeu e começou a levar sacrifício para ser sacrificado. E foi uma grande quantidade que os sacerdotes que estavam ali prontos para fazer o sacrifício não estavam dando conta, porque tinha sacerdote que precisava ainda se purificar. Olha a situação, a ponto de os levitas ter que ir ajudar os sacerdotes a sacrificar. Que na verdade o papel do levita, olha, escutem bem, levitas, o papel do levita não é só tocar, cantar. O papel do levita também é cuidar do templo, é lavar banheiro, é varrer o templo, é lavar se for preciso. Mas eles tiveram que estar lá, cuidando, ajudando os sacerdotes a fazer o sacrifício, para que o Senhor viesse perdoar a nação. Sacrifício pelo pecado do povo, sacrifício pelo pecado da nação, e foram fazendo vários sacrifícios. E hoje, querido, somos nós, o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que se reúne para fazer o culto racional ao Senhor. Somos nós. É eu que tenho que me sacrificar pelo Senhor. Somos nós que temos que sacrificar. São palavras duras que precisam ser ditas. Nós temos que parar com essa desculpinha, não, porque eu não consigo, é porque tem um troço ruim que me perturba. Se tem um troço ruim que me perturba, meu irmão, e continua te perturbando, porque você gosta desse troço ruim te perturbando. Porque se você viver de atitude, não vai acontecer mais. Se você tomar a atitude correta, não vai acontecer mais. Ou você está limitando o poder de Deus na sua vida? Não adianta ficar, pastor, expulsando, pastor, orando, pastor, chamando atenção, se a pessoa gosta de viver. Eu me lembro uma vez que eu no início eu não era nem pastor ainda. Eu dirigi um culto de oração numa igreja. E tinha uma mulher que toda vez que ia lá, ela manifestava o demônio nela. Era certo. A mulher entrava na igreja, eu falei, pronto, já vou ter que expulsar demônio hoje. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, lá para a quarta ou quinta vez, que eu não lembro bem, quando ela começou, eu expulsei. Mas eu chamei a atenção dela de uma forma porque na verdade ela gostava, aquilo parece que fazia com que ela chamasse a atenção das pessoas. E o inimigo, ele se aproveita dessa situação, da pessoa parece se fazer de vítima, quer a atenção de todos. E isso, querido, isso tem que acabar, porque isso está aqui dentro, ó, e tem que sair. A pessoa tem que entender que ele precisa tomar uma nova atitude e não pode ficar vivendo como vítima, como pobre coitado.
São atitudes corretas que tem que viver. A pessoa tem que passar por isso, tem que tomar essa atitude. Ezequias era para ser um homem depressivo, era para ser um homem, de repente, uma depressão tremenda pelo tudo que ele viveu, era para ter várias coisas ruins em seu pensamento, na sua mente, ser dominado por Satanás, porque o ambiente que ele viveu era para acontecer tudo isso. Mas ele não tomou para si nada que o pai dele viveu e fez. Simplesmente ele falou: eu sou o rei, e eu sou um rei que serve ao Senhor Deus, e vou assim me comportar como tal, e vou fazer tudo para que a nação de Israel volte a ser uma nação poderosa, uma nação onde Deus está em primeiro lugar. E Deus te chama de nação santa. Povo adquirido por Deus. Então, meus queridos, deixa Deus tomar o primeiro lugar na tua vida. E pare com esse argumento bobo. Pare com essas gracinhas. Mas peraí, se alguém andou falando alguma coisa para esse pastor, meu irmão, eu cheguei aqui ontem à noite e hoje eu saí para votar e agora eu estou aqui, não sei, vim falar com o pastor Rodrigo aqui. Pastor Rodrigo não vive me passando o que acontece na igreja. Só pergunto para ele: pastor, está tudo bem? Ele: está tudo bem, então está jóia, vamos em frente. Eu, quando oro por vocês, eu oro por todos, pela igreja. Eu não fico perguntando: e fulano, e fulano? Porque na verdade, quando eu ministro aqui, é porque Deus precisa falar com vocês. Também não fico pedindo a Ele para pregar. Fico, pastor. Pastor, você nem a cobertura, ele chega aqui e tem que pregar. Não. Fico muito feliz em ficar naquele cantinho ali, adorando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus. Não preciso disso. Isso não enche o meu ego de pregar. Mas eu quero ser boca de Deus aqui nessa terra. Eu quero sempre ser boca de Deus aqui nessa terra. E nós temos que parar com esses mimimis, esse mais e mais. Nós temos que ser forte e corajoso, porque é assim que o Senhor nos chamou, para ser forte e corajoso. Sabe o que acontece quando alguém fala mal de mim? Eu oro pela pessoa. Mas não oro para como muitos fazem aí, feitiçaria, ora para matar a pessoa. Não é isso. Eu oro para que Deus abra os olhos dessa pessoa. E essa pessoa possa enxergar o mal que ela está fazendo e se arrepender. Porque eu não quero o mal de ninguém. Se Jesus mesmo falou que nós temos que perdoar até o nosso inimigo. Meu querido,
Vamos ser homem de Deus e mulher de Deus nessa terra. Vamos tomar a atitude correta diante de Deus. Não é cargo que muda a história de uma pessoa. É sua atitude correta. Por que fulano faz e eu não consigo fazer? Porque ele está tomando a atitude correta e você não. É porque fulano mal chegou na igreja, está fazendo tanta coisa na igreja, porque ele está tomando a atitude correta e você não. Abra o seu coração e procure fazer o que é bom, o que é correto, o que é sincero. Pare de olhar para as outras pessoas, olhe para o Senhor. E tudo que for fazer na sua vida, primeiro pergunte ao Senhor: Senhor, é correto fazer isso? Hoje eu vi na fila, onde eu votei, pessoas que estavam na fila e pessoas que, quando chamavam 10 pessoas, emburacavam um monte. Vocês pensam que a minha humanidade não pediu isso? Para aproveitar a barca aí? Hã? Estava mole de fazer isso. Ouvi pessoas fazendo. Mas os meus princípios não deixam isso acontecer. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Ainda brinquei lá em cima com o rapaz, eu vi, aparece, o rapaz mandando as prioridades. Então eu falei: minha barba branca aqui não dá prioridade não? Aí ele ficou rindo. Porque na verdade, querido, os nossos princípios, os princípios de Deus, não permite que a gente fraude, não permite que a gente banque o espertinho. Nós temos que ser homens e mulheres de palavra. Nós estamos vivendo numa nação que já não existe mais isso. A pessoa dá uma palavra e a outra confiar na palavra da pessoa. Porque virou a lei do mais esperto. E eu vivi um tempo que a sua palavra era como se fosse um cartão de crédito. Você falou, estava em dívida. Isso é uma atitude que nós temos que tomar, querido. Corretas diante de Deus. Vamos ser homens e mulheres de Deus. E vamos ganhar almas para Jesus. Vamos cuidar de vida. Vamos parar de olhar para o próprio umbigo e vamos olhar para o próximo. Vamos levar outras pessoas a viver aquilo que nós estamos vivendo diante de Deus. E vamos parar também de envergonhar o Evangelho. Vindo para a igreja, adorando, e depois indo lá fora envergonhando o Evangelho. Eu vejo situações que estão acontecendo lá em Minas, que está me deixando triste. Coisas que estão acontecendo que eu não posso falar, porque está até filmando e fica difícil falar isso. Mas que estão envergonhando o Evangelho. E lá no local que eu estou, ganhar uma alma para Jesus está sendo como tirar água da rocha. Devido a essas coisas.
É triste. Porque pregam prosperidade, pregam isso, pregam aquilo, mas não prega os princípios. Está sendo vergonhoso o evangelho naquele lugar. Eu não sei porque que Deus mandou eu para aquele lugar ainda. Mas alguma coisa tem que acontecer naquele lugar. Porque está terrível. E nós aqui, a igreja Maor, se levantou, não para ser vergonha, não para ser cauda, mas sim cabeça, não para ser mais uma igreja que as pessoas vivam desobediente, incrédulo, só preocupado com a salvação, que é o que está acontecendo em muitos lugares. As pessoas estão preocupadas com a salvação, mas não estão preocupadas em viver os princípios de Deus. O que vai adiantar se preocupar com a salvação sem viver os princípios de Deus? Ezequias, ao contrário do pai dele, foi um homem que o reino dele não precisou fazer muito para derrotar o rei da Síria, porque Deus estava no comando, e ele passou a ser um rei famoso, um rei poderoso na terra, porque ele buscou em agradar ao Senhor. E o pastor Rodrigo e a pastora Elisângela não está aqui para agradar você, está aqui para agradar ao Senhor, e vocês precisam se alinhar. Se alinhem com eles, porque essa igreja ainda vai ser uma potência nesse lugar. Se alinhem com eles. Não dê ouvido a Satanás. Porque quando uma igreja se resolve se alinhar com Deus, a perseguição vem, as lutas vêm, e vocês precisam estar se alinhados com eles, para que Deus possa mover o céu sobre esse lugar. E muitas almas venham para essa igreja, em nome de Jesus. Não estou aqui, nem vou dar uma de profeta que chega aqui, bate o pezinho e fala coisa para agradar. Estou aqui para dar para vocês uma real, o que tem que ser. Os princípios de Deus é do jeito que Ele quer. Não adianta querer fazer diferente, porque se você tentar fazer diferente, vai dar bicho. Vai dar bicho. É essa palavra que eu tenho que deixar para vocês. Pastor Rodrigo. Pessoal, o que acontece? Diante do maior objetivo aqui é para que as nossas vidas sejam transformadas e elas se tornem um exemplo. Amém? Assim como a própria ministração que o pastor trouxe, em meio a uma geração corrompida se levanta alguém que precisa fazer a diferença. E daí está o sentido da nossa conversão. Ninguém foi convertido
em vão, irmão.